O que vocês sentem quando ouvem essa palavra do Evangelho? Jesus está dizendo, eu parto e nenhum de vocês vai me perguntar para onde eu vou, né? Mas porque eu disse todas essas coisas, o coraçãozinho de vocês ficou muito triste. É Jesus falando para os discípulos. Sabe o que eu sinto? Amor. Muito amor de Jesus para com as pessoas que Ele chamou. Amor por quê? Amor porque antes de partir, Jesus sentou com seus amigos. Jesus sentou com seus discípulos. Para quem participou da missa domingo passado, viu que Jesus no Evangelho disse assim, olha, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E isso é muito bonito. E aí Jesus continuou o seu discurso até a gente chegar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Semana passada, e acredito que os outros padres também disseram, essa parte do Evangelho de São João se dá no único cenário, no único lugar. Jesus está na última ceia, na Santa Ceia. E aí dentro da Santa Ceia, Jesus está dando ensinamentos aos discípulos. Mas o que é lindo de notar é que Jesus prepara o coração dos discípulos para aquilo que vai acontecer. É ou não é um gesto de amor esse? É, porque quem prepara é porque está preocupado. Não é assim? Quem prepara está preocupado porque ama. Quando alguém vai até a sua casa, alguém que você ama, você prepara para receber ou não? Prepara, não é? Com certeza. Depois eu vou pegar o endereço de cada um de vocês para ver se vocês preparam mesmo. Eu não sei se vocês me amam, mas enfim, a gente prepara. E Jesus estava à mesa preparando o coração dos discípulos para o que viria a acontecer. O que iria acontecer? Jesus falou assim, agora, depois que eu vivi com vocês durante todo esse período, depois de tudo aquilo que vocês viram que eu fiz e falei, está na hora de eu voltar para o Pai. A liturgia da igreja ela é tão linda e tão rica que ela demonstra essa volta para o Pai de Jesus. Domingo que vem, e a gente vai à missa participar da missa, essa volta de Jesus é chamada de ascensão. Como que chama? Jesus se eleva para os céus e volta para o Pai. E é isso que Jesus estava dizendo, olha, a gente vai se separar fisicamente. Só que os discípulos ficaram tristes. E não era à toa que os discípulos ficaram tristes. Só que Jesus diz ainda, olha, mas é o seguinte, eu vou, mas vou enviar para vocês o Espírito Santo. Sabiamente, a igreja colocou para a gente, depois de domingo que vem, no outro domingo, a festa de Pentecostes. Qual é a festa? Quem ama, prepara a sua partida, além de preparar a sua partida, pensa, eu não vou deixar sozinho, eu vou mandar alguém para acompanhar. Mas mesmo assim o coração daqueles meninos se encheu de tristeza. Por que será, minha gente? Sabe por quê? Porque a gente fica triste quando alguém bom vai embora. Quando é alguém que talvez não foi tão bom assim, vai com Deus, né? Deus te acompanha. Agora, quando alguém é bom, desculpa, a gente está em rede nacional, mas assim, quando uma pessoa é boa, o coração se entristece. Por que eles ficaram tristes? Porque a presença de Jesus era uma presença qualificada. Por que ficaram tristes? Porque conviver com Jesus transformou absolutamente tudo na vida daqueles homens. Eles nunca tinham encontrado alguém tão especial, alguém que demonstrasse tanto amor, que falasse tão bem e que fosse Deus. A gente entende? Só que Jesus, por ser tão bom, diz, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o defensor, o Espírito Santo. A pergunta que a gente faz para a nossa espiritualidade, irmãos e irmãs, é, eu também fico triste, ou talvez eu estou triste porque alguém que eu amava foi embora? Mas sabe qual é um dos motivos da tristeza também? Quando a gente não sabe aproveitar a presença daquela pessoa especial. Será que os discípulos aproveitaram a presença dele, hein? De Jesus? Nem todos. Judas não aproveitou aquela presença. Porque depois que Jesus vai falar essas palavras, Judas vai cumprir aquilo que estava no seu coração, que era entregar o Mestre. Sabe, irmãos e irmãs, realmente essa pergunta que a gente tem que fazer, eu estou aproveitando a presença das pessoas que Deus colocou do meu lado? Tem uma senhora aqui que veio lá do Rio de Janeiro, olha só,
Fiquei sabendo que a senhora saiu 5 horas de ontem de ônibus e chegou às 9 horas aqui, é isso mesmo? Não, saiu às 7. A senhora saiu às 7 e chegou às 9 para vir à missa aqui na Rede Vida. É só para isso. Só para isso. E para ver a mim? Misericórdia. Para assistir a missa. A senhora veio buscar Jesus e espero que a senhora saia plena dele. Com certeza vou sair. A pergunta que eu quero fazer para a senhora não precisa me responder, fica tranquila. O padre está fazendo uma pergunta retórica. A senhora está aproveitando a presença das pessoas que Deus colocou no seu caminho? Tá, né? E hoje nós estamos aqui aproveitando a presença da senhora, porque Deus colocou a senhora no nosso caminho. Irmãos e irmãs, deixa eu ver essa câmera aqui, essa aqui que vai ligar. Eu quero falar para você também que está em casa. Talvez você esteja acompanhando a missa com alguém. Ou talvez você acompanhe ou acompanhava a missa com alguém que não está com você. Você também tem aproveitado a presença das pessoas que Deus te deu e colocou no seu caminho? Porque os discípulos ficaram tristes pela ausência do Mestre. Nós precisamos saber aproveitar o ensinamento, a sabedoria, o afeto das pessoas que estão conosco. Sabe, meu irmão, mas não somente isso. A gente precisa se perguntar também se nós estamos sendo uma presença qualificada na vida dos outros. Porque a presença de Jesus fez a diferença total na vida daqueles discípulos. E a nossa presença? Será que também está fazendo diferença na vida dos outros? Porque nós estamos aqui para isso. Santa Teresa de Calcutá vai dizer assim, olha, nós não podemos passar pela vida dos outros sem tornar aquela vida melhor do que era antes de nós. Você está entendendo, meu amigo de Mirassol? Você não trouxe meu bolo hoje, né? Terça-feira. Terça-feira? Porque domingo foi meu aniversário. Mandei rezar uma missa. Você mandou rezar uma missa para mim? Então tá aqui, não precisa me dar meu bolo não. Muito obrigado. Mas a pergunta que eu te faço é essa: você também tem sido uma presença qualificada na vida das pessoas? Né? Da tua esposa, da Ana, que eu sei que está acompanhando a gente também? Está sendo? Os meus amigos lá do Espírito Santo. A gente tem que fazer essa pergunta. Não dá para ser mais qualquer um na vida dos outros. Nós precisamos ser a presença de Deus na vida das pessoas que o Senhor nos deu. É por isso que os discípulos estavam tristes, irmãos. Mas interessante notar é que ele diz assim: se eu não for, não virá até vós o defensor, o Espírito Santo. Gente, isso é demais. Jesus pensou em cada detalhe, enviar o Espírito Santo. A sua presença continuaria, mas de uma forma diferente. Deus, na pessoa do Espírito Santo, acompanhando a mim e acompanhando a você. Tiago é bom da viola, né? Sabe por que defensor, Tiago? Sabe por quê? Porque quando esse evangelho foi escrito, o papel do advogado no direito romano era um pouco diferente de hoje, né? O advogado, ele sussurrava ao pé do ouvido do réu como deveria ser a sua defesa diante de um juiz. Hoje o advogado toma o lugar do réu e defende o réu na sua pessoa, mas antes não. O advogado sussurrava no ouvido do réu aquilo que ele deveria dizer em sua defesa. Por que o Espírito Santo é comparado a isso? Porque se nós tivermos um coração dócil, o Espírito Santo vai falar onde? E vai falar onde? No nosso coração. Só que se a gente não tem paciência de ouvir, a gente não escuta. Se a gente não faz aquele momento de parada para ouvir o Espírito Santo que está em nós, a gente não entende o que ele fala. Ontem à tarde, né, eu tenho feito essa experiência. Lá na minha paróquia, lá na São Benedito, nós temos uma imagem grande de São Benedito, parecida com essa aqui de São José, que tem na Rede Vida. Era umas 5 e pouco da tarde, eu puxei minha cadeira, sentei lá na frente dele. Falei, deixa eu bater um papo com o São Benedito. Puxei o terço, fiz uma oração e uma conversa, meu coração saiu pleno. Eu falei, gente, parece que eu estou andando até nas nuvens. Mas o que é isso que eu quis fazer? Ter um momento de intimidade com aquele que é o patrono da minha paróquia, mas também deixar o coração aberto. Enquanto eu estava lá, as pessoas vinham e passavam e entravam na capela do Santíssimo Sacramento. Quantas pessoas durante o dia nas igrejas visitam a capela do Santíssimo? Irmãos, o que estou querendo dizer é que nós precisamos cultivar uma intimidade com Deus, uma intimidade com o seu Espírito Santo. Na sua casa, para você que nos acompanha, para você que está aqui, abra a sua Bíblia, coloque uma cruz na sua frente, reserve um momento seu e dele.
Cultive essa espiritualidade. E Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai nos fazer ver muitas coisas. Uma delas vai dizer o que é ver o pecado. O que é o pecado? Ele vai dizer que é aqueles que não acreditam, é não acreditar. Ou seja, quando a gente não acredita, a gente acha que está sozinho nesse mundo, a vida vira ilusão, a vida perde o sentido. Esse é um grande erro que nós cometemos, mas quando nós acreditamos, a gente quer cada vez mais, quer mergulhar, quer aprofundar em Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo vai nos fazer ver é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a misericórdia. Há um determinado momento no Evangelho de São Mateus que Jesus diz: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Sabe o que significa isso? Tem muita gente que julga as pessoas e aponta o dedo para elas, né? Vai com a força da lei, até mesmo gente religiosa, gente de igreja, gosta de criticar o irmão, porque às vezes o irmão fez isso ou aquilo. Essa é a justiça dos fariseus. A justiça de Jesus é a justiça da misericórdia. Quando eu sou misericordioso com as pessoas, eu estou me deixando levar pelo Espírito Santo. E Jesus diz também que o defensor vai mostrar que o chefe deste mundo está condenado. Quem que é o chefe deste mundo? É o mal. É o mal. E quando eu rompo com a maldade, eu não sou mais do mal, eu sou do Espírito Santo. Tem gente que deita no travesseiro maquinando mal, passa a noite maquinando mal e no outro dia realiza o mal que pensou. A gente se determina em não fazer o mal. Não, a gente se determina a sermos pessoas boas. Mesmo que alguém seja difícil na nossa vida, a gente fala assim: eu não vou fazer o mal para aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa fale mal da gente, eu vou fazer o quê? Eu não vou falar mal daquela pessoa. Jesus preparou tudo para os discípulos e disse que o Espírito Santo estaria com eles. O Espírito Santo está também conosco e Jesus está preparando também para nós. O que a gente vai pensar? Valorizar a presença das pessoas que Deus nos deu, hein? Depois não dá para chorar o leite derramado, é a expressão que a gente faz, não é? Aproveite a presença da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais, dos seus filhos. Aproveitemos e sejamos um sinal do Espírito na vida dessas pessoas que Deus nos deu. Queria cantar uma musiquinha, mas vou deixar para vocês buscarem depois, né? Do Espírito Santo. Pode ser do Padre Fábio de Mello, Incendeia Minha Alma, ou aquela do Padre Marcelo Rossi, né? Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir, Espírito. Em casa a gente medita essa cançãozinha. Agora, num instante de silêncio, convido vocês que estão aqui e você que nos acompanha pela Rede Vida, no seu coração, uma prece pelos nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, para que Deus dê coragem aos que estão lutando e acolha a alma daqueles que perderam a sua vida.